Salve galera, tranquilo com vocês? Bom, devido aí à pandemia, que vem avançando dia após dia, teremos de continuar os nossos encontros, via videoaula. Dessa vez com uma novidade, que é inserir a minha presença física aqui, Ainda estou, aprendendo a lidar com muita tecnologia nesse sentido, mas terá que ser esse o caminho a seguir, enquanto não pudermos retomar os encontros presenciais, E dando prosseguimento, portanto, à política institucional, o eixo desse final de bimestre, debateremos um tema fundamental, que são as formas de Estado do século XX. Bom, o século XX, para determinados pensadores, é considerado um século extremo, que é um século extremo. Pelo simples dado, de que não houve um dia sequer, desde 1900 até 2000, em que não houvesse uma guerra em algum canto do mundo. Que dado absurdo, Então é um século hard, um século extremo. Então, porém, pessoal, para a gente entender o sentido desse século extremo, é preciso compreendermos que ele é um único e mesmo processo, ou seja, as formas de Estado que vão se desenvolver nesse período, nesse século, elas dialogam umas com as outras, elas são relacionadas, elas são ação e reação, elas são causa e efeito, uma promovendo a outra, uma causando o surgimento da outra. Então a gente precisa entender a ideia do processo histórico, da linha mestre. A gente não vai conseguir acompanhar o século XX se a gente não tiver isso em mente. Isso é para captar o sentido do século XX. Comecemos então com o resgate da forma liberal clássica, que existia desde o século XIX, começo de 1800. E qual que é a forma liberal clássica de Estado? Bom, é a ideia do livre mercado, ou seja, a concorrência ela devia se autorregular, as barreiras protecionistas deveriam ser todas criticadas, elas deveriam cair por terra. Lembra da crítica ao absolutismo, a interferência do rei, Então, o papel do Estado deveria ser mínimo. O governo deveria interferir minimamente, o quanto menos possível, na economia, nas negociações dos contratos entre trabalhador e patrão. E é importante lembrar também, galera, que as empresas elas eram pequenas, não se tratavam de empresas enormes, como a gente tem hoje. Em geral, com 5, 10 funcionários no máximo, e talvez até mesmo familiares. Então, inclusive era comum chamar nessa época a burguesia de classe média, porque não era uma classe superior, digamos assim, não era uma classe grande. Então, essa é a ideia da forma liberal clássica. Vejamos as palavras do próprio pai, considerado o pai do capitalismo, que é o Adam Smith, um economista político. Ao lado de Davi Ricardo, outro economista político, é considerado os maiores teóricos do capitalismo. Vejamos o que ele fala. Ao buscar o seu próprio interesse, o indivíduo frequentemente promove o interesse da sociedade como um todo de maneira mais eficiente do que quando realmente tem a intenção de promovê-lo. Percebam a base do individualismo, como ela está contida nessa frase. Então, o indivíduo procurando o seu próprio interesse, o interesse individual, teria a promover o interesse da sociedade como um todo, confluiria. Essa é a base do liberalismo, é a base do individualismo. Contudo, galera, a realidade ela é um pouco mais complexa, ela tem uma dinâmica própria, a gente não consegue controlar a realidade, ela se movimenta. Então, ou seja, alguns elementos da própria realidade vão tratar de alterar a substância dessa forma liberal clássica. O maior deles, pessoal, é que nesse momento estava ocorrendo a segunda Revolução Industrial. Trata-se de um largo processo que teria finalização só em 1945, mas já começava a se desenvolver ali por 1870, então adentrava o século XX, ou seja, não se tratavam mais de motores a vapor, como na Revolução Inglesa lá de 1760, 1800. Agora eram motores a combustão, agora as ferrovias davam uma vazão maior para a mercadoria, descobriu-se o petróleo, dando uma dinâmica maior.
para determinados tipos de produção. O telefone, por exemplo, né, acabava unificando mais os países. Então vejam, a realidade ela está se transformando. E o que é importante, pessoal, né, essa ideia das empresas elas serem motivadas pelo lucro constitui que há duas tendências fundamentais dentro do capitalismo. Uma é a de centralização, ou seja, centralizar, né? E a outra é a de concentrar, ou seja, você centraliza quando você tem poucas, porém grandes, né, empresas. E quando você concentra, você tem o que? A diminuição da concorrência. Percebe como dois elementos vão alterando a própria ideia das pequenas empresas da forma liberal clássica. Então você tem o que? A emergência do capitalismo monopolista. Né? Essas empresas enormes, esses monopólios, dominavam de tal forma o mercado interno que eles precisavam exportar a sua mercadoria para fora, porque não tinha mais capacidade de compra dessa mercadoria internamente. Né? Eles dominavam de tal forma que não havia mercado suficiente para comprar o que eles produziam. Então eles tinham tanto que buscar fora matérias-primas, quanto exportar mercadoria para realizar esse lucro. Né? Então veja como as coisas se relacionam. O capital financeiro acabou sendo formado nesse momento. O que é o capital financeiro, gente? Aliança entre industriais e bancos. Não esqueçam disso. Né? Capital financeiro, indústria mais banco. Acabou ajudando esse processo. Né? Vejam, essas empresas monopolistas elas estão formando cartéis, que são empresas que se unem e impõem um preço no mercado, como os postos de gasolina hoje. Os trusts também, ou seja, a união de várias empresas para controlar o mercado. Unilever, né, que domina várias outras marcas. Né, que é a Brasil Foods, né, a aliança da Perdigão com a Sadia. Percebem como é um trust aí? E mais importante, surge o imperialismo, gente. O que é o imperialismo? É o avanço agressivo de países de primeiro mundo em relação a países menores, né? Aí eu coloco o exemplo máximo aqui da guerra dos boxers na China. Todos os países grandes, sem exceção, invadiram a China. Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Itália, etc. Rússia. E a China, que era um país com muita população, tinha o quê? Mercado para comprar as mercadorias. Né? E é chamada guerra de boxers porque é até divertido, né? Do ponto de vista, se não fosse trágico, né? É porque a defesa desses elementos chineses, eles acreditavam que poderiam lutar através do boxe, né, com nações militarizadas invadindo. Então, essa é a história. E os elementos centrais aqui que vão determinar o século XX, pessoal. A partilha da África imperialista, né, a Primeira Guerra Mundial, que é uma consequência disso, e a crise de 29. Tudo por causa dessas tendências internas ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, várias tragédias. Então começam a surgir críticas ao Estado liberal, pessoal. Né, ou seja, crítica à guerra, que teve a partilha da África, né, que teve a Primeira Guerra Mundial. Então há uma revolução aonde? Na Rússia. Né, uma revolução que critica a entrada da Rússia na guerra, critica o desemprego, a fome generalizada, né, que estava ocorrendo. Então eles acabam fazendo uma revolução e suprimindo o capitalismo ali. Né, essa forma do Estado liberal monopolista. Na Itália também, por exemplo, Mussolini, o que ele vai fazer? Ele vai criticar a incapacidade dos liberais de controlar a ordem. Por quê? Porque na Rússia, por exemplo, levou uma revolução comunista. Né? Keynes, que é um economista, né, ele vai fazer críticas em que sentido? O Tratado de Versalhes, que puniu severamente a Alemanha, né, responsabilizou ela por toda a guerra, então ela teria que pagar tributos pesadíssimos por toda a guerra. Né, ele falava, isso está errado, isso aí vai ter consequências drásticas, a gente não pode depenar a Alemanha como está sendo proposto. Porém, ele perdeu, né, mas a gente veria que ele teria razão. Por quê? Porque o Hitler mais tarde iria subir ao poder na Alemanha, exatamente com esse discurso, né? Porque a Alemanha foi humilhada, então teremos que o quê? Voltar a ser grandes, teremos que nos vingar do que fizeram com nós na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, todas críticas às consequências do Estado liberal monopolista. Então, pessoal, as novas formas de Estado, aqui para colocar numa questão mais didática, são o Estado de bem-estar social, que é a teoria de Keynes, e Estados totalitários. É um conceito, né, que em geral é muito pedido no vestibular, ok, né, ele ajuda a entender? Ajuda. Porém, ele acaba colocando vários estados diferentes no mesmo saco. O
que tem problemas, porém é um tipo de Estado totalitário, né? Vamos ver agora mais especificamente esses tipos de Estado. O que é o estado de bem-estar social, gente? Né? É baseado na teoria do John Maynard Keynes e pregava o que, pessoal? Né? Pregava a socialização da riqueza, ou seja, com a crise de 29, houve um desemprego generalizado, uma fome tremenda nos países desenvolvidos. E o que o Estado liberal prega? Que o Estado não deve intervir. O Keynes falou, não, isso está errado, né? Precisamos intervir, o Estado precisa fomentar a economia, o Estado precisa dar trabalho, da educação, da saúde, o Estado precisa criar serviços públicos gratuitos, né? O Estado precisa intervir na economia para salvar o próprio capitalismo. Porque se deixarmos, né, essa não intervenção do Estado, o que vai acontecer? Vai ir para o comunismo. Né? Então precisamos salvar o capitalismo. É isso que o Keynes está tentando com o Estado. O que é bem-estar social, pessoal? São os serviços públicos, né? Deve fornecer saúde, educação, lazer, aposentadoria, moradia, para que os trabalhadores tenham um mínimo de vida e não fiquem descontentes para promover uma revolução, ok? Essa é a ideia do bem-estar social. Né? Então, aqui contrapondo o Adam Smith, vamos dar a palavra ao próprio Keynes. Né? Se vocês tiverem paciência, pausem o vídeo e leiam com mais calma, né? Mas eu vou fazer uma leitura aqui com vocês também. Né? Esclareçamos os princípios sobre os quais se fundamentou o laissez-faire. Laissez-faire é o deixe fazer, deixe passar, o livre mercado. Ele fala, não é verdade que os indivíduos possuem uma liberdade natural, prescritiva em suas ações econômicas. Não constitui uma dedução correta dos princípios da economia que o auto-interesse esclarecido, que falava lá o Adam Smith, atua sempre a favor do interesse público. Também não é verdade que o auto-interesse seja geralmente esclarecido. Mais frequentemente, os indivíduos que agem separadamente na promoção dos seus próprios objetivos são excessivamente ignorantes ou fracos até para atingi-los. Eles não conseguiriam. A experiência não mostra que os indivíduos, quando integram um grupo social, são sempre menos esclarecidos do que quando agem separadamente. Ele vai de encontro ao que eu falava Adam Smith, ao individualismo. Então o Estado precisa sim intervir, porque veja as catástrofes que gerou. E então devemos agora partir para a forma totalitária. Quais são as características do totalitarismo? Um partido político único, em geral, no caso da Alemanha, o nazista, o fascista na Itália e o comunista na União Soviética. Uma ideologia oficial estatal, ou seja, o Estado controla ideologicamente, faz propaganda, censura, e tem o culto ao líder, ou seja, o indivíduo que está no poder, seja o Stalin, seja o Hitler, seja o Mussolini. Então o Estado é centralizado, central e militarizado também, ou seja, tem que estar a todo momento preparado para a guerra. Então percebam, pessoal, o que eu falava de ação e reação. O Keynes vai propor o estado de bem-estar social em reação ao Estado liberal. O comunismo na União Soviética foi uma reação ao Estado liberal. O fascismo e o nazismo foram reações tanto ao comunismo quanto ao liberalismo. Por quê? Porque eles criticavam que o liberalismo tinha deixado o comunismo surgir. Então ambos estavam errados. Percebem como há uma relação a todo momento dialogando ali? Só que, pessoal, dentro do Estado totalitário, é importante que se digam que fascismo na Itália e nazismo na Alemanha eram anticomunistas por excelência, ou seja, foram regimes ditatoriais apoiados pelas próprias burguesias dos seus países. Implementaram o corporativismo. O que é o corporativismo? É a forma de sindicalização para unir os grupos profissionais, ou seja, evitando a chamada luta de classes que levaria ao comunismo. Isso está nas palavras do próprio Hitler e do próprio Mussolini. E eram igualmente imperialistas, procuravam invadir países. O que a Alemanha fez na Polônia, o que a Itália fez na Etiópia. Então eles procuravam abocanhar pedaços de países para desenvolver o seu capitalismo para chegar no monopólio, em empresas monopolistas. E a União Soviética, pessoal, é um processo muito complicado, tem que acompanhar passo a passo, porque possui várias fases. Lenin, por exemplo, que foi o líder principal, em 1917, ele morre em 1924, 7 anos depois. Então até 28 há uma disputa de poder aí, E aí, então, até 28, após 28, que o Stalin toma o poder. E aí sim ele se vira aquele ditador, que vai promover campos de concentração e tudo mais,
Só que vejam, após promovida a Revolução em 17, 21 países invadiram a Revolução. Né? Então a União Soviética estava tendo que se proteger a todo instante de invasões. Então era um Estado militarizado. Né? Então, isso, de alguma forma, ajuda a entender o que foi a União Soviética. Né? E qual a diferença fundamental em relação ao fascismo e ao nazismo. Que do lado dos Estados Unidos, ao lado dos Estados Unidos da América, foi o responsável pela derrota do nazismo, por ter ganhado a Segunda Guerra Mundial, né, por ter barrado o nazismo, porque a França tinha sucumbido, a Inglaterra em grande parte tinha sucumbido. Né, então, de um lado, a União Soviética e de outro, os Estados Unidos acabaram derrotando esses países. Portanto, fascismo e nazismo, as formas fascista e nazismo são de extrema direita, logo radicalmente conservadores. Procuraram defender o capitalismo de uma forma, né, extremamente reacionária. E a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas era de extrema esquerda, procurou ultrapassar o capitalismo. Então percebam como o conceito de totalitarismo acaba englobando coisas distintas, percebem? E aí, por fim, pessoal, né, de 45 a 70, vigorou a chamada Guerra Fria, né, que foi a disputa hegemônica pela hegemonia do poder entre Estados Unidos e União Soviética. Né? E União Soviética tinha a forma comunista e os Estados Unidos o bem-estar social, né? O Roosevelt, né? O New Deal, tudo. Eles estavam intervindo na economia, dando emprego, né? Dando moradia, dando saúde, para que não ocorresse o que aconteceu na Rússia, né? Porém, mesmo que a União Soviética só viria a ter seu fim em 91, em 1970 ela já demonstrava que não tinha condições de competir com os Estados Unidos. Então, se o risco do comunismo estava de certa maneira longe, então o que os países resolveram fazer? Bom, se não há mais risco de comunismo, a gente abandona o estado de bem-estar social, a gente abandona os serviços públicos e volta ao liberalismo. Né? O Estado deixa de intervir e deixa de promover todo esse bem-estar social, né? Que vai ser o neoliberalismo, que vai ter vigência de pós 1970 até os dias de hoje. Percebam como há um diálogo constante entre tudo, entre todos? É isso, galera. Espero que tenham curtido e até a próxima.